A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Conclusão do capítulo 18, do versículo 21 e seguintes. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além Jordão. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube, com esta parábola que Jesus contou sobre a qualidade, do perdão que nós devemos exercer de uns para com os outros, a partir daquela pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar? Jesus encerra assim o seu discurso eclesial, que ele acabou de mostrar, através desse ensinamento, como nós devemos viver em comunidade fraterna. A primeira comunidade é a nossa família, é a nossa casa, os irmãos, com os pais, com os familiares mais próximos, com os que auxiliam na casa. Então ali é uma verdadeira comunidade de vida e de também amor, fraternidade, e nós vamos ter a oportunidade de exercer esse valor, essa virtude do perdão, que não é fácil. Por isso, não adianta questão de número. Às vezes, Pedro aqui representa cada um de nós.
ele foi quem teve a iniciativa. Aliás, na Bíblia, no Novo Testamento, Pedro é sempre o primeiro, é sempre aquele que fala em nome dos outros. E aqui ele está falando justamente em nome de cada um de nós. Ele vai perguntar a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. E ainda ele sugere, né, uma cifra aí bastante generosa, que ele diz assim, ele já vai logo se adiantando para Jesus. 7 vezes está bom. O número 7 quer dizer uma totalidade, né, de vezes. E Jesus eleva esse número, né, para dizer que o perdão deve ser sempre. O significado é esse. E para a gente compreender esse exercício, né, do perdão, Jesus contou esta parábola do patrão que tinha o empregado que devia muito a ele, e quando ele cobrou a dívida, o empregado se ajoelhou, né, e suplicou, dando um tempo para ele justamente quitar a sua conta. E o patrão teve pena e dispensou. Era uma fortuna que ele devia, né? Foi assim que a gente ouviu no Evangelho. Mas assim que aquele empregado foi perdoado, saindo, ele encontrou um colega que lhe devia também aquelas 100 moedas. Não é? E ele, o que é que ele fez? Tinha acabado de ser perdoado de uma dívida grande, mas ele não teve compaixão do colega que lhe devia pouca coisa, mandou prender, não é? E até ele pagar a dívida. Os outros colegas viram e foram contar ao patrão. Aí quando chega agora no final para o patrão, a gente tem que ver aí uma coisa muito importante. Esse patrão significa Deus. Os empregados são os discípulos, são os colegas, somos nós, né, que seguimos a Cristo. Não é? Quem é de Cristo é cristão. E quem é cristão se torna discípulo de Jesus, né, como os apóstolos. Tem que viver essa realidade do amor fraterno, né? A gente viu que Jesus mandou que a gente se corrigisse, em particular, depois com testemunhos, depois na própria igreja. E se a igreja dissesse que aquela pessoa não estava assumindo, né, a sua correção de vida, então ela mesma se afastava, né? Porque ela se excluía porque não quis aceitar. Então agora o perdão é a mesma coisa. Aqui o pedido de perdão somos todos nós também. A Deus pedimos perdão das ofensas que nós cometemos. E tudo que a gente faz ao outro está fazendo a Deus. Ele mesmo disse: se você fizer qualquer gesto pequeno para um desses menores da terra, é a mim que você está fazendo. Se você deixar de fazer, foi a mim que você deixou de fazer. Então, se a gente ofende a uma pessoa, a gente está ofendendo a Deus. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Tem a ver, porque é a forma concreta de nós mostrarmos como Deus continua no meio de nós. Então o rei aqui, quando soube, enfurecido, mandou castigar duramente. Então, a gente que está querendo receber a misericórdia de Deus deve aprender também a ser misericordioso para com o outro que está na convivência. Isso é uma qualidade cristã que nós vamos adquirindo aos poucos, na medida que nós vamos lendo e rezando. Não é do dia para a noite. Se a gente demorar a perdoar, mas pelo menos vai fazendo o esforço, pedindo a Deus luzes, e também tirando tudo isso do seu coração, que a ira, a raiva ofende muito, né, ao nosso corpo e à nossa alma. Rezemos dizendo: ó Deus, que constituístes o Cristo sumo e eterno sacerdote para a vossa glória e salvação da humanidade, dai ao povo resgatado por seu sangue participar do memorial que nos deixou, obter a força de sua cruz e a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 18, do versículo 21 e seguintes.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.